CNV e as competências socioemocionais, parte 1. Vamos conversar sobre comunicação não violenta, denominada CNV, que se revela assertiva e respeitosa e em conexão interligada visceralmente com o desenvolvimento de nossas competências socioemocionais ou socioafetivas. Desse modo, a filosofia, metodologia, estratégias e ferramentas desenvolvidas pelo criador da CNV, Marshall Rosenberg, se constituem um dos caminhos da consciência em direção a mais humanismo, aliados ao desenvolvimento da abordagem socioemocional. Ao expor sobre as competências socioemocionais, temos como referencial teórico a abordagem de Cavalcante. Para ela, a abordagem socioemocional trata-se de uma jornada de desenvolvimento pessoal que conecta de forma profunda elementos como a inteligência, a afetividade, as emoções, os sentimentos, as relações, o propósito e a realidade que vivemos. É essa articulação que faz com que sejamos seres holísticos, integrais e com a capacidade de aprender por toda a vida. Assim como Cavalcante, consideramos que as imagens e o design também sejam formas poderosas de comunicação. Ela chegou então nessa figura em que os círculos grandes identificam as 5 competências propostas pelo Casel: autoconhecimento, autogestão, habilidades de relacionamento, consciência social e tomada de decisão responsável. E nos círculos pequenos estão identificados os elementos correlatos em seu livro Aprendizagem Socioemocional com Metodologias Ativas. Marshall Rosenberg, psicólogo americano, é autor do livro Comunicação Não Violenta. Rosenberg desenvolveu a CNV para resolver conflitos, baseado nos métodos de terapia de Carl Rogers, com quem trabalhou junto, e se interessou por novas formas de comunicação para criar alternativas pacíficas de diálogo que amenizassem o clima de violência com o qual convivera. Consideramos importante destacar 3 momentos da biografia de Rosenberg. No começo dos anos 60, em sintonia com o movimento dos direitos civis americanos, Rosenberg começou a trabalhar como orientador educacional em escolas e universidades que abandonavam a segregação racial, processo este que não pode ser chamado de transição pacífica. Durante este período tenso, porém frutífero, Rosenberg providenciava treinamentos em técnicas comunicativas. Foi neste pano de fundo que desenvolveu um método comunicativo chamado CNV. Em 1984, fundou na Califórnia o Center for Nonviolent Communication, CNVC, que se transformou em uma organização internacional sem fins lucrativos, com dezenas de pessoas habilitadas a dar treinamentos em mais de 60 países. Este trabalho é realizado com educadores, profissionais da área da saúde, mediadores, empresários, prisioneiros, guardas policiais e funcionários públicos, entre outros. Rosenberg introduziu programas de paz em países assolados pela guerra, como Afeganistão, Bósnia, Palestina e Ruanda. Faleceu pacificamente em sua casa, cercado da esposa e dos 3 filhos, aos 81 anos, em 2015. Destacamos também uma passagem de sua infância. Na escola, descobri que o nome pode ser tão perigoso quanto qualquer cor da pele. Assim que o professor disse meu nome, durante a chamada no primeiro dia de aula, 2 meninos me encararam e dispararam. Você é Kikai. Eu nunca tinha ouvido essa palavra e não sabia que algumas pessoas a usavam depreciativamente para se referir aos judeus. Depois da aula, os 2 já estavam me esperando. Eles me jogaram no chão, me chutaram e me bateram. Rosenberg acreditava que é de nossa natureza gostar de dar e receber com compaixão. E durante a maior parte de sua vida preocupou-se com 2 questões. O que nos desliga dessa natureza solidária, levando-nos a um comportamento violento e à exploração dos outros? Por outro lado, o que permite que alguns continuem a sua compaixão, solidariedade, mesmo em circunstâncias o mais adversas possíveis? Em contraponto, na tentativa de resposta ao questionamento de Rosenberg, e também uma outra visão sobre a natureza humana, apresentamos as visões de 2 sumidades mundiais, Freud e Einstein, no diálogo promovido pela Liga das Nações em um ensaio intitulado Por que a Guerra? O viver em sociedade constitui-se em uma árdua tarefa do existir humano, complexa e contraditória. Sobre essa árdua batalha, inicialmente destacamos que há uma concordância dos autores acerca da impossibilidade de distinguir os impulsos agressivos do homem, embora eles apontem para diferentes formas de lidar com os mesmos. Enquanto Einstein constatava que não é possível extinguir esses impulsos, Freud limitou-se a prever que as guerras tenham fim
em virtude do progressivo aperfeiçoamento intelectual e civil da humanidade. Freud acreditava que as relações seriam, com efeito, conflituosas e sempre relançadas entre a pulsão de vida e a pulsão de morte, o que tornaria impossível a prevenção da guerra e a instauração da paz perpétua. Consideramos que, de maneira apropriada, Rosenberg sistematizou, enriqueceu e transformou a visão de boas práticas de comunicação e de recursos adequados para cuidarmos dos nossos relacionamentos, por meio de um rico processo, trazendo-nos não uma técnica isolada, todavia uma linha de pensamento humanista, filosofia de vida que fundamenta o nosso comunicar, juntamente com estratégias e técnicas reflexivas, orientando-nos sobre etapas e elementos que sustentam a comunicação bem-sucedida, solidária e pacifista. Assim, Rosenberg, esse ser humanista, pacifista e admirável em seu percurso pessoal, sua formação, suas experiências e escolhas profissionais, nos convida para conhecer o método CNV. Qual é a essência da comunicação não violenta, segundo Rosenberg? O que eu quero na vida é compaixão, um fluxo entre mim e os outros, numa entrega mútua, no fundo do coração. Destacamos que compaixão, no campo da psicologia, é a capacidade de compreender o estado emocional de outra pessoa ou de si mesmo. Por sua vez, Sandra Capone mostra a origem do valor moral da palavra compaixão e como ele está a serviço de práticas assistenciais, biomédicas, biopolíticas. Pretendemos refletir sobre a origem e significados das palavras e dessas estratégias assistenciais ao repensá-las, quando da compaixão piedosa que sustenta a caridade. Acreditamos assim que é preciso pensar essas políticas a partir da solidariedade, do respeito e do mútuo reconhecimento. Reconhecer sujeitos capazes de decisão e diálogo, e não reforçar estratégias de piedade, caridade e às vezes de infantilização. Nesse sentido, utilizaremos o valor da solidariedade no lugar de compaixão, como mais adequado, posto que a compaixão carrega consigo uma certa hierarquia entre quem sente compaixão e aquele pelo qual sentimos. Algo presente na filantropia, na caridade, ou seja, tem uma situação de desigualdade a priori. Já na solidariedade, não. E acrescentar o uso do valor solidariedade acompanhada do qualificador crítica, isto é, solidariedade crítica. Freire também se expressa sobre a caridade. Amo as gentes e amo o mundo, e é porque amo as pessoas e amo o mundo que eu brigo para que a justiça social se implante antes da caridade. Palavras são janelas ou muros, nos condenam ou nos alforriam. Quando eu falar ou quando escutar, que a luz do amor de mim irradie. Desse modo, o objetivo dessa videoaula escriba é difundir e explicar a CNV com o olhar sobre as palavras de Baby-Meier e a perspectiva da médica Anne van Stoppen, formada em diversas abordagens terapêuticas e interessadas por relações humanas ao considerar a CNV. CNV é uma arte do diálogo, a serviço da arte de viver. E a fim de compartilhar o sonho de seu fundador Rosenberg, que todo ser humano possa conhecer uma maneira de se relacionar que encoraje a paz, a benevolência e a cooperação. Cada um terá então à sua disposição outras estratégias que não as de dilacerar, atacar ou matar uns aos outros para cuidar de suas necessidades e de seus valores. Antes de decifrar as 4 etapas da CNV, na parte 2 desse vídeo, vamos explorar certos aspectos da violência relacional. A violência relacional é a expressão trágica de necessidades não satisfeitas. É a manifestação da impotência ou desespero de alguém que está tão desamparado que acha que suas palavras não bastam mais para se fazer ouvir. Então ele ataca, grita, agride. A violência relacional existe toda vez que nos apartamos de nossa humanidade ou da do outro. Algumas formas de violência relacional em relação a você, isto é, de você para consigo mesmo. Não se dar ao trabalho de ouvir suas necessidades, suas emoções, seus sentimentos, seus talentos e seus impulsos, julgar-se, desvalorizar-se e culpar-se, estar sempre se cobrando, engolir suas palavras, insultar-se, não ousa partilhar suas alegrias e suas tristezas. Partilhar uma tristeza a diminui e partilhar uma alegria a aumenta. Agora vamos falar de formas de violência relacional em relação ao outro. Julgar,
criticar, comparar, culpar, diagnosticar, interpretar, generalizar, alimentar ideias preconceituosas, racista, LGBTfobia, capacitistas, sexistas, etaristas e xenofóbicas, estabelecer hierarquias, as pessoas do Sul trabalham mais do que as pessoas do Norte, alimentar um pensamento binário, o verdadeiro e o falso, o bem e o mal, o normal e o patológico, negar sua responsabilidade, exigir, obrigar, ameaçar, não ter tempo e disposição para escutar o outro, dar conselhos não solicitados, perder as estribeiras e se irritar com o outro, negar sua capacidade de escolha. Tive de fazê-lo, eram as ordens. Ver minha violência é me aproximar de minha serenidade. Para refletirmos, como você vive a violência relacional? Quem são os alvos de suas raivas e agressividades? Quais são os sinais que anunciam que você vai oscilar em uma forma de violência? Quais os fatores aumentam suas tendências violentas, cansaço, barulho? Em seu ambiente, quais condições ou pessoas o ajudam a ficar em paz ou a reencontrar a calma? Praticar esporte, falar com um amigo? Pense em uma forte violência relacional que você ou alguém próximo vivenciou. Em seguida, pense o mais belo gesto de pacificação que você realizou esse ano. Reflita e escolha os sentimentos que surgem, ora devido à violência ou ao gesto de pacificação. Sinta sem julgar, registre-os. Sobre a forte violência relacional, exemplo de alguns sentimentos experimentados quando nossas necessidades não são satisfeitas. Abalado, abandonado, agitado, assustado, bloqueado, atônito, aterrorizado, tenso, ressentido e envergonhado, entre outros. Por sua vez, em relação ao mais belo gesto de pacificação, os exemplos de sentimentos experimentados quando nossas necessidades são satisfeitas. Afetuoso, agradecido, alegre, aliviado, caloroso, calmo, corajoso, encantado, interessado, útil, tranquilo, sereno, seguro, entre outros. Sugerimos desenvolver nosso vocabulário de sentimentos para tornar a expressão de sua experiência mais próxima da verdade e mais singular possível. A cultura da paz e da não violência. Destacamos que ao longo da história, homens, mulheres e organizações internacionais lutam pela construção de um planeta melhor para todos. Nesse sentido, a CNV é um movimento aliado aos esforços de muitos pacifistas que buscam construir uma cultura de paz e não violência e da revolução das mentalidades. Destacamos, dentre vários documentos, o Manifesto 2000 na intenção de demonstrar os esforços para a construção da paz, que foi escrito por um grupo de vencedores do Prêmio Nobel da Paz, 1999, com o objetivo de criar um senso de responsabilidade pessoal em relação à humanidade. Respeitar a vida, rejeitar a violência, ser generoso, redescobrir a solidariedade, ouvir para compreender, preservar o planeta. Rosenberg utilizou a analogia da representação das consciências para facilitar a compreensão da violência que existe entre nós. Para facilitar a compreensão das consciências, ele utilizou a figura da girafa, representando a linguagem humanitária conectada ao coração, e o chacal, representando o comportamento julgador, agressivo, crítico, vitimizado, violento de ataque, defesa ou fuga, e de não responsabilização e agressividade, entre outros comportamentos de manipulação. Mas por que a girafa? A girafa, então, é o animal que tem o coração mais forte dos mamíferos. Um coração que representa a disponibilidade afetiva e uma postura para compreender, já que ela é alta o bastante para enxergar o contexto e o sistema como um todo, para além dos julgamentos. Lembrando que as duas consciências existem em nós, a girafa e o chacal. Resta-nos o desenvolvimento pessoal para praticar a consciência que nos fornecerá a rota para os pensamentos, valores, posturas e propósitos que queremos viver. Assim, a CNV nos fornece novas rotas para o pensamento, nos leva a perceber que conectar nossos sentimentos às nossas necessidades, reconhecendo-os, nomeando-os e expressando-os com honestidade é ao mesmo tempo um desafio, já que vivemos em uma cultura de dominação, e por outro lado uma libertação, já que nos conduz ao que de fato dá propósito à vida, a construção de relações e vivências empáticas, autênticas e amorosas. Então, esperamos que esse diálogo seja de seu interesse e desejamos que você descubra no caminho da comunicação aqui proposta aumentar sua clareza, ampliar sua autonomia, fortalecer sua assertividade e capacidade de expressar o que é importante para você, levando em consideração a si mesmo e ao outro.
Essa viagem o seduz, onde tudo deve ser construído dia a dia e que seus relacionamentos, muitas vezes complexos e delicados, possam ser bem conduzidos? Em caso de resposta positiva, certamente vale a pena você vir conosco.